Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no universo da criação de histórias para explorar dois dos arquétipos de personagens mais fascinantes que existem, a Sombra e o Pícaro. Vamos usar como base o trabalho de Christopher Vogler para tentar desvendar o que faz esses personagens serem tão essenciais e, claro, tão inesquecíveis. E essa frase de um filme clássico de terror, olha, ela captura perfeitamente a nossa ideia central aqui. Porque os grandes antagonistas são muito mais do que simples obstáculos, né? Eles são forças da natureza, memoráveis, que impulsionam a narrativa. Eles são, no fim das contas, esses monstros que a gente simplesmente não consegue manter presos, seja na página ou na tela. Bom, a nossa análise vai ser dividida em 4 partes. Primeiro, vamos decifrar a Sombra. Depois, a gente vai ver as diferentes máscaras que ela pode usar. Na sequência, vamos conhecer o Pícaro, o puro caos em pessoa. E, por fim, vamos entender como esses arquétipos formam uma espécie de linguagem universal para criar personagens. Ok, vamos começar pela Sombra. E é muito importante entender desde já que esse arquétipo é bem mais complexo do que um simples vilão ou cara mal. Ele representa algo muito mais profundo. A Sombra é, em essência, aquele lugarzinho na nossa psique onde a gente guarda tudo aquilo que não gosta sobre nós. Sabe? Nossos segredos, nossos monstros internos. Mas o mais interessante é que a Sombra também pode guardar qualidades positivas que a gente reprime. Pensa num talento artístico que a gente acha que não leva a lugar nenhum, ou uma ambição que a gente julga ser egoísta demais, isso também mora na Sombra. E aqui é fundamental fazer uma distinção. Antagonista não é a mesma coisa que vilão. O antagonista pode só ter um objetivo diferente do herói. É como 2 cavalos puxando a mesma carroça, mas para lados opostos. Já o vilão está em rota de colisão direta com o herói. O objetivo dele é a destruição do protagonista, é pessoal. Então, para que serve a Sombra numa história? Bem, ela existe para desafiar o herói para criar aquele conflito de vida ou morte que obriga o protagonista a evoluir, a mostrar suas melhores qualidades. É preciso ter sempre isso em mente. Um inimigo forte cria um herói forte. E a história, no fim, é tão boa quanto o seu vilão. Agora, vamos para a parte mais legal. A gente vai ver que a Sombra não é uma caixinha fechada. Na verdade, ela é como uma máscara que diferentes personagens podem usar. E é aí que nascem as figuras mais complexas e surpreendentes. Olha só esse primeiro exemplo de combinação. No filme A Força do Destino, o sargento é um mentor, certo? Ele está ali para guiar o protagonista. Só que, ao mesmo tempo, ele age como uma sombra implacável, tentando quebrar o cara psicologicamente para testar o valor dele. É essa dualidade que faz dele um personagem tão poderoso. E aqui a gente tem a combinação inversa. Hannibal Lecter é, sem a menor dúvida, a sombra da história. Uma figura de puro terror. Mas, ao mesmo tempo, ele também veste a máscara do mentor, dando para Clarice Starling as pistas cruciais que ela precisa para pegar outro assassino. Isso cria uma dinâmica absurdamente tensa e fascinante. E para fechar, a mistura com o arquétipo do camaleão. A femme fatale, a clássica dama de sombra, geralmente começa como uma aliada ou até um interesse amoroso. Mas ao longo da história, ela vai mudando de forma até se revelar como uma verdadeira ameaça, totalmente dedicada a destruir o herói. As sombras mais memoráveis, aquelas que ficam com a gente, quase nunca são puramente más. Elas são humanizadas. E como se faz isso? Dando a elas qualidades admiráveis, mostrando um momento de fraqueza ou, o mais importante, lembrando que, do ponto de vista delas, elas são as heroínas da própria história. E às vezes essa perspectiva é tão convincente que faz a gente até questionar o mocinho. É só pensar no Darth Vader, cuja jornada de vilão termina com aquele ato final de redenção. Certo, vamos sair um pouco da escuridão da Sombra e entrar na energia caótica e muitas vezes hilária do Pícaro. Esse é o arquétipo que existe para quebrar as regras e chacoalhar o status quo. E que citação poderia definir melhor a essência do Pícaro, né? A lógica deles é a total falta de lógica. Eles são aquela força imprevisível que expõe o quão absurdo o mundo pode ser simplesmente por existirem. O Pícaro tem funções importantíssimas. Sim, eles fazem a gente rir, mas por trás da comédia toda eles estão lá, cortando egos inflados, apontando verdades inconvenientes e forçando a mudança. Suas ações, por mais caóticas que pareçam, muitas vezes acabam trazendo consequências positivas, quebrando sistemas corruptos ou parados no tempo que ninguém mais teria coragem de desafiar. Eles são a voz que grita "O rei está nu!". E esse arquétipo, gente, tá por toda parte, em diferentes culturas, em diferentes épocas, desde a mitologia nórdica com o caótico Loki, até o nosso folclore com os coelhos espertos que vencem predadores maiores na base da astúcia.
A gente vê isso na animação, com o Pernalonga, e no cinema, com personagens como o Axel Foley do Ed Murphy, que bagunça todo um sistema rígido só por ser ele mesmo. Pra gente fechar, vamos juntar tudo isso. A Sombra e o Pícaro não são só tipos de personagem. Eles fazem parte de uma linguagem muito mais profunda, muito mais flexível, para a gente conseguir entender a função de cada um dentro de uma história. E aqui a gente chega no ponto central de tudo. Arquétipos não são caixas rígidas para a gente prender os personagens. Pelo contrário, são ferramentas flexíveis. São uma linguagem que descreve a função de um personagem no momento específico da narrativa. É isso que dá profundidade e verdade psicológica para ele. Então, o que a gente precisa levar daqui é que essas são máscaras fluidas, que qualquer personagem pode usar. Um herói pode vestir a máscara da Sombra no momento de crise. Um mentor pode usar a máscara do Pícaro para ensinar uma lição de um jeito, digamos, nada convencional. É essa flexibilidade que permite criar personagens que parecem ao mesmo tempo únicos e universalmente verdadeiros. E com isso, fica uma pergunta para a gente pensar um pouco. Pensem aí nos heróis e vilões favoritos, aqueles das histórias que mais marcaram. Agora que a gente conhece essa linguagem, qual máscara será que eles estão vestindo? A resposta, olha, pode surpreender bastante.